Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um dos irmãos que estão acompanhando agora a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Infelizmente, nós não podemos estar na igreja ainda, não há possibilidade de estarmos presencialmente celebrando ao nosso Deus. Meus queridos, entramos em agosto. Agosto é um mês de gratidão, mês de louvor ao nosso Deus e de intercessão também. Esse mês é o mês que nós celebramos o aniversário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Asbel Green Simonton saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, chegou aqui em 1859 e ele pregou o Evangelho, ele trouxe a palavra. E com a graça de Deus, hoje nós somos uma igreja com a boa mão do Senhor, reformada, que prega e ensina a palavra do Senhor conforme foi passado a cada um de nós pastores e também aos membros das igrejas. E nós somos gratos pela bênção disto no decorrer dos anos que nós estamos como igreja aqui no Brasil. É o mês também que nós vamos dedicar tempo para orar pelos nossos missionários. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, já colocou esse propósito para esse mês orarmos pelos missionários. Então, à medida que for passando informação, nós vamos colocando também para os irmãos. A irmã Lumena já colocou no grupo, se não me engano, da SAF, alguma coisa nesse sentido, e nós vamos orar pelos nossos missionários para que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um deles. Nós vamos, irmãos, abrir nossa Bíblia no Salmo 119, versículo 65, para podermos iniciar nosso culto, a nossa celebração. Lembrando que o culto mesmo é quando os irmãos estão aqui, né? É quando a igreja está aqui com irmãos, sejam poucos ou muitos, seja quando voltarmos com restrição ou não, é quando a igreja está reunida. O que nós tentamos passar para os irmãos é um pouco desse culto, dessa celebração, que não tem assim todo o impacto que tem quando estamos aqui juntos, que é totalmente diferente. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu estou sentindo falta demais dos irmãos, mas ainda não é hora de lutarmos para abrirmos a igreja só porque queremos estar com os irmãos. É melhor que estejamos com segurança. Vamos orar para que pelo menos a nossa região passe para a faixa laranja, e aí a gente vai ter mais tranquilidade para poder celebrar
juntos ao nosso Deus. Salmo 119, 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Meus queridos, a palavra de Deus deve valer muito mais em nosso coração do que qualquer outra coisa nesse mundo. Que nós possamos amar essa palavra nessa noite. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos rogar a Deus que abençoe nosso culto. Depois, no final, eu vou dar um relatório mais geral dos nossos irmãos que estão aí enfermos, aqueles que necessitam de oração, e vamos deixar para a nossa oração lá para o final, para interceder, orar pelos irmãos, interceder pela igreja. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui na tentativa de transmitir aos irmãos que estão aí em suas casas, ou até mesmo em trabalho, ouvindo essa mensagem, que isso edifique o coração dos teus servos. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, que nós não percamos a necessidade de confessarmos, arrependermos nossos pecados diante do Senhor. Não é diante da igreja que confessamos, não é diante de pastor, não é diante de ninguém, nós confessamos diante de Cristo Jesus, porque agora nós não temos essa possibilidade de estarmos reunidos, mas podemos estar com o Senhor todos os dias, a todos os momentos, em especial quando em secreto, em nosso quarto, nos reunimos com Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa todos que estão aqui participando, adorando, aqueles que ainda poderão ver essa transmissão, que a boa mão do Senhor Pai possa alegrar, acalmar e fortalecer esses corações. Assim, ó Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus nesse momento com louvores e depois do louvor nós retornaremos com a mensagem do Senhor ao nosso coração. Totalmente amado.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ouve-se o júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá.
Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo,
Amém, meus irmãos. Após o louvor que cantamos e ouvimos, né? Espero que você tenha cantado em casa o louvor também. É importante que você cante nesse momento. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 16. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do cuidado do Senhor para conosco e o que sua palavra nos mostra sobre quem nós somos, o que podemos fazer em períodos de grande aflição e que o Senhor, Ele está conosco, nos fortalecendo. Então eu quero ler com vocês em João capítulo 16, a partir do versículo 25. É um texto que no versículo 33 é muito conhecido dos irmãos, então não é surpresa você ouvi-lo nessa noite. Mas como estamos vivendo ainda nesse período de grandes incertezas, né, de grande tribulação, momento ainda vago, pois nós não temos aquela segurança, ainda existe um pouco do receio, do medo, né, da contaminação, nós precisamos ouvir do Senhor a palavra que nos ajude e que nos fortaleça também nesse período. Versículo 25, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai querido, dê ao Pai a nós nessa noite instrução do alto, sabedoria do Espírito Santo, para compreender a sua palavra em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos passado por um período de grande tribulação, de perdas inestimáveis, de angústias inumeráveis. São muitas as incertezas que nós estamos vivendo, que está caminhando na contramão do que o evangélico brasileiro, a maioria, não todas, mas a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras, estavam até algum tempo atrás ensinando fervorosamente que o cristão ele não passa por tribulação, que o cristão não passa por problema, que o cristão que passa por isso é falta de fé, falta de confiança. Além de criarmos e termos criado também expectativas irreais sobre o reino de Deus, sobre a vida com Cristo, numa mensagem que até então era sempre proclamada em tom triunfalista, em tom de possessão, tome posse, restaura 7 vezes mais, eu quero o que é meu, como se Deus tivesse a obrigação de ceder aos seus caprichos como se fosse uma criança mimada. Aliás, muitas das vezes nós somos iguais às crianças, nós choramos, mas o adulto chora de forma diferente. A criança, quando ela é contrariada, ela chora. O adulto, quando é contrariado, ou quando Deus não faz a vontade dele, ele murmura, ele reclama. Como aconteceu lá no deserto, quando Moisés estava com o pessoal, com o povo que saiu do Egito, e faltou água. E o povo começou a murmurar. Então, começaram a chorar. Era melhor ter ficado lá, era melhor ter comido do Egito, ter ficado por lá mesmo. E começaram a chorar, choramingar. Essa é a ideia, né, de que foi passada por muito tempo nas igrejas evangélicas,
mas que Deus agora trouxe um tempo para refletirmos se de fato nós não passamos por aflições, se não pegamos algumas enfermidades, se não temos dificuldades financeiras das mais diversas, ou se isso é de fato só para a gente que não tem fé. O grande dilema, talvez, que nós estamos hoje também enfrentando, é que muitos dos cristãos que foram preparados nas últimas décadas são cristãos carnais e interesseiros. E eles estão ensinando a futura geração a não conviver muitas vezes com os problemas e dificuldades, com pouco às vezes, porque querem buscar só o muito. Esse tipo de ensinamento antibíblico acabou trazendo prejuízo para muitos que talvez hoje estão questionando e duvidando do amor de Deus e do poder de Deus sobre esse período de pandemia. Na quinta-feira eu falei um pouco sobre isso, que uma das estratégias do diabo é colocar no coração do crente, colocar no coração das pessoas que Deus não as ama. E nesse texto nós vamos ver que Deus nos ama muito. Deus nos amou, continua nos amando e protegendo a nossa vida e guardando a nossa vida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existe uma gama de cristão que não foi preparado, não está tão preparado para enfrentar os espinhos da vida. Enfrentar os problemas, os dilemas, os conflitos, as dificuldades. As pessoas estão como crianças chorando muito cedo diante de alguns espinhos que acontecem na nossa vida. Mas que é isso, pastor? Não são alguns espinhos, são vários. É verdade, mas Jesus, ele disse que nós teríamos muitas aflições, muitos espinhos, muitos problemas. E aí criamos aquela experiência templária de que a igreja vai resolver todos os problemas. Basta ir na igreja. Aliás, virou quase que um misticismo a igreja. A igreja tornou-se ponto de descarrego de problema. A igreja tornou-se ponto de descarrego de preocupações. Não que aqui não sirva ou que isso não ajude, mas percebam que algumas pessoas só usam da igreja para poder descarregar as suas maiores dificuldades e ansiedades que talvez eles estejam passando. Por isso nós precisamos experimentar uma experiência que não é só de templo, mas é fora do templo. Algumas pessoas só louvavam a Deus no templo, algumas pessoas só liam a Bíblia na igreja, algumas pessoas só tinham comunhão quando estavam na igreja. E agora Deus permitiu uma pandemia para nos ensinar que o louvor deve ser na sua casa. Deus permitiu uma pandemia para nos ensinar que a leitura da palavra tem que ser na sua casa. Deus nos deu uma pandemia para nos ensinar que a comunhão depende de você e da sua disposição de poder ligar, mandar um zap, uma mensagem para quem quer que for. Nós vivíamos uma mensagem totalmente templária. O templo era como o local que você ia para poder pagar uma penitência. Não, essa semana eu pisei na bola, então eu tenho que ir na igreja, que se eu não for na igreja, Deus não vai me abençoar na semana que vem. Não é assim que funciona, meus queridos. Deus colocou essa pandemia para mostrar que o templo é importante sim, faz falta, mas não pelos motivos errados, mas pelos motivos corretos, que é a comunhão dos santos, que é a adoração comunitária, a adoração ao nosso Deus, que é o povo reunido louvando e exaltando o nosso Deus. E se nós temos problemas, dificuldade, é tempo diário de conversarmos com Deus e expressarmos a Ele a nossa vida e a nossa angústia. Por isso que nesse tempo de pandemia, onde Deus nos tirou dos templos, a pergunta é como anda a nossa adoração? Como anda o seu louvor? Como anda a sua leitura da palavra? Porque isso tudo é importante para a nossa vida. Assim como Jesus estava preparando aqueles discípulos para adorarem a Deus, para não ficar só naquela mensagem templária, porque Cristo estava com eles. É como se a mensagem de adoração era só quando Cristo estivesse ali. Não, Cristo vai ser retirado deles. Cristo vai ser levado, porque Ele espontaneamente deu a vida por nós, mas Ele é levado à força por seus opressores para uma cruz. Cristo é retirado dos discípulos, da convivência com os discípulos, e depois da sua ressurreição, Ele passa 40 dias ainda, é verdade, mas depois Ele vai para junto do Pai. E como é que aqueles discípulos conviveriam, viveriam e subsistiriam sem que existisse ali a presença física de Jesus?
É a confiança, a fé que nós temos em Deus, em Cristo, o Espírito Santo agindo em nós, que de fato nos leva à plena comunhão com o nosso Deus. Por isso, a igreja não é e não deve ser medida pelas quatro paredes ao qual nós convivemos. A igreja, ela é muito mais do que isso. A igreja é você no seu trabalho, a igreja é como você se comporta como estudante, a igreja é como você se comporta agora nesse período, se disciplinando ou não para poder fazer as suas atividades. A igreja tem a ver com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós fazemos, porque Deus quer nos ensinar como que nós de fato temos que ser cristãos, com força, resistência, resiliência, até mesmo se for necessário, nesse tempo em que não temos mais a convivência templária, a convivência no culto, a convivência na igreja. Mas isso não quer dizer que nós estamos longe da convivência com o nosso Deus, porque podemos ter crises, podemos enfrentar os espinhos, podemos enfrentar vários problemas, podemos ter dificuldades as mais diversas, mas o nosso Deus está conosco, nos ajudando a passar por todos eles, apesar de não termos a presença física de um templo onde nos reunimos, porque a presença do Senhor é por meio do seu Espírito que habita em nós. Há vários problemas que nós enfrentamos, depressões, angústias. Aliás, se você não viu, veja o estudo de quinta-feira que eu falei um pouco sobre isso. Tem pessoas que estão tão angustiadas, sobrecarregadas emocionalmente nesse período, que elas questionam a fé. Como eu disse, que o diabo coloca isso no coração das pessoas. Pessoas têm deixado de orar, pessoas têm deixado de ler a Bíblia. Algumas pessoas não só estão fracas por conta da coronavírus, não só por causa da Covid, não só por causa do vírus que está circulando, mas está fraco porque o seu coração e a sua fé não estão em sintonia com o nosso Deus. Alguns casos, algumas pessoas se entregam à bebida, algumas pessoas se entregam à prostituição, algumas pessoas se entregam à pornografia que está hoje, infelizmente, acessível, infelizmente, até para pessoas que não deveriam acessar, né, por idades inferiores, crianças. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo, porque essa pandemia está nos mostrando o que é ser cristão fora do templo, o que é ser cristão fora das quatro paredes da igreja, o que é ser cristão fora desse ambiente cúdico, de culto, de celebração, como que você tem sido cristão nesse período. E ao mesmo tempo, nós vamos ver que Jesus, ele tem muito a nos ensinar nesse texto. Porque nós podemos enfrentar um problema hoje, ou enfrentar um problema essa semana, ou semana que vem, não importa qual é o problema que você vai enfrentar. Deus, ele já sabe que nós passaremos e passaríamos por aflições. Ele sabe que o pecado entrou no mundo. Ele sabe que houve a criação, e após a criação houve a queda, mas em Cristo Jesus, a redenção. Até lá no paraíso, o jardim do Éden, como alguns falam, no paraíso, já havia influência demoníaca, o diabo estava lá agindo, fazendo com que Eva pecasse contra o Senhor. Por isso que é importante nós termos firmeza na boa palavra do Senhor para enfrentarmos tempos assim, tempos de dificuldade, tempos de aflições em nosso coração. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele fez um mundo bom, mas ao mesmo tempo o pecado entrou no mundo e trouxe consequências para a nossa vida. Por que é importante conhecer isso? A história da queda, a história da redenção. Por que é importante conhecer a Bíblia, meus queridos, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo? Porque quando conhecemos a palavra de Deus, ela não pode ser só com um cunho apologético. O que é um cunho apologético? Para defender a sua fé. É lógico que sim, conhecer as Escrituras tem um caráter apologético, porque você tem que defender aquilo que você acredita. Mas esse não é o principal motivo pelo qual nós temos que conhecer as Escrituras. Não é só conhecer a lógica do raciocínio das Escrituras, mas é também ter a capacidade de encontrar no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, conforto no dia da angústia. Aliás,
É isso que nós temos que fazer quando lemos as Escrituras. Não é para ser uma igreja triunfalista, não é para ser uma igreja que nunca vai passar por problemas, mas é encontrarmos conforto no conhecimento do Senhor e no conhecimento que nós temos aprendido e que tem sentido para nós, porque nós estamos aprendendo a boa palavra do Senhor. E aí vem aquelas perguntas, né? Mas por que eu preciso conhecer mais a Deus? Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais conforto eu tenho da parte dele. É interessante essa ideia, porque quanto mais eu conhecer sobre o que Deus fez na história, o que ele fez no passado e as suas promessas para o futuro, eu vou ter mais conforto no presente. A gente precisa ser confortado pela palavra que vem da parte de Deus. E essa palavra que nos conforta, ela não aparece num ato de mágica, ela não aparece como se fosse abracadabra, ela aparece com dedicação da leitura das Escrituras e do conhecimento que vem da parte de Deus. O texto descreve esse processo da revelação, como que ele se dá. Deus, ele fala aqui, Cristo Jesus, por meio de comparações, parábolas. E essa expressão de parábolas e comparações, a sabedoria que Cristo se apossou e utilizou, porque isso já era usado, inclusive, em outras ocasiões, essas parábolas, essas comparações, e Jesus usa toda a sua sabedoria para transmitir as suas parábolas e comparações conforme o seu entendimento, para transmitir a boa verdade, a figura do reino de Deus, a figura mais clara das coisas do Pai. Cristo, ele usa esse tipo de linguagem em várias ocasiões, como por exemplo, a questão da água da vida, naquela mulher samaritana que estava pegando água no poço, ao qual ela diz para Jesus que o pai Jacó havia bebido ali, e agora ele fala que quem beber dele, que é fonte de água viva, jamais terá sede. E ela não entendeu no primeiro momento, depois ela passou a entender que Jesus é a fonte de água viva. Jesus também, ele fala de uma linguagem figurada que o templo seria destruído e seria reerguido em 3 dias, que é uma linguagem falando dele mesmo, que ele morreria e ao 3º dia ele ressuscitaria. Ou seja, são comparações, parábolas que o Senhor se utiliza para esclarecer seus discípulos acerca da gloriosa verdade do seu reino, da sua vontade e do seu querer. Por isso Cristo está revelado em toda a Bíblia. Não que cada versículo tenha Cristo, mas à luz de Cristo você vai entender cada versículo remetendo a Ele mesmo, porque Jesus, como dizem os estudiosos, ele acaba sendo uma chave hermenêutica, ele vai desvendando, abrindo aquilo que é mistério. Nós vamos compreendendo que Jesus, ele é revelado em toda a Escritura para o nosso bem, para o nosso conhecimento. Quer ver um exemplo da chave hermenêutica que remete a Jesus? No Antigo Testamento, em Deuteronômio, nós temos uma passagem que fala que o filho que desonrar, que fizer alguma coisa contra pai e mãe, ele vai ser levado e vai ser apedrejado e morto em praça pública. Lembram dessa passagem bíblica? Que filho desobediente era levado para a praça pública e era apedrejado, porque ele pecou contra os pais. A pergunta é, existe algum relato bíblico que isso de fato tenha acontecido? A questão é que levar um pecador em praça pública seria a exigência da lei. Mas ele não cumpriu, e não se cumpriu esse tipo de exigência. Porque Cristo veio e ele foi levado em praça pública e levou sobre si todos os nossos pecados e ele levou a nossa condenação e os nossos erros. Não que os filhos não devam honra e obediência aos pais, mas o que eu quero dizer é que aquela linguagem é uma linguagem figurativa, para mostrar que é impossível matar todos aqueles que pecam contra os seus pais. É impossível matar todos aqueles que pecam uns contra os outros. Por isso Jesus veio para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Então o filho, mesmo quando ele desonra, ou mesmo quando ele peca contra pai e mãe, ele pode ter vida, porque Cristo morreu por ele, desde que também ele se arrependa dos seus pecados e prolonguem os seus dias também sobre a face da terra.
Então Cristo é a chave hermenêutica, ele é revelado lá no Antigo Testamento. Ele é esse filho que é levado para a praça pública. Ele é simbolicamente apedrejado, mas no caso ele é esbofeteado, maltratado e crucificado e morreu em nosso lugar. Percebam que lá do Antigo Testamento há uma referência clara a Cristo. Por isso que o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra pode nos dar conforto. Filhos desobedientes não desobedeçam aos pais, é verdade, mas filho desobediente tem uma solução, e a solução está em Cristo, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Quando você desobedeceu, desonrou, peça perdão aos pais, é verdade, mas creia que Cristo morreu também pelos seus pecados. É o conforto que vem do Senhor. Nós erramos, nós pecamos, às vezes pisamos na bola com a nossa família, e Cristo vem e conforta o nosso coração. Como é que nós sabemos disso? Lembrando das Escrituras, do conhecimento, daquilo que o Senhor já tem revelado a cada um de nós. Agora, Jesus está confortando também os seus discípulos, porque ele está num processo de despedida. Ele está nas suas últimas horas antes de morrer, são seus últimos momentos. É lógico que ele vai morrer, depois ele volta, fica 40 dias ali com seus discípulos, entre idas e vindas, e depois ele é assunto ao céu definitivamente. Mas Jesus está deixando conforto para aqueles discípulos que conviveram com ele durante 3 anos, na melhor escola teológica existente até o dia de hoje. Ali eles fizeram a graduação, pós-graduação, mestrado, pós-doutorado, eles fizeram tudo com o melhor mestre, o melhor professor, o melhor PhD que existiu, que foi Cristo Jesus. E Jesus está ali, olha, agora está na hora de eu deixar vocês. E aí ele vai confortar o coração dos discípulos. Eu tento imaginar essa cena, que é bem complicada, porque ele passou 3 anos intensamente ensinando, convivendo, andando, comendo, expelindo demônio, fazendo milagre, cura. Eles viram tantas coisas, foi tanto ensino em 3 anos, e agora Jesus fala assim, olha, agora está na hora de eu ir embora. Vocês estão comigo, mas vai chegar um tempo em que eu não vou estar mais com vocês. E como é que eles vão ter conforto se eles não conhecem aquele a quem os está confortando? No caso, Jesus. Jesus está confortando pelo conhecimento que eles já tiveram e que eles ainda terão da sua própria palavra. Olha o versículo 26. Versículo 25, ele fala das figuras. Vem a hora em que não valerei mais por comparações. E ele vai falar claramente a respeito do Pai. É o versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Jesus está aqui nesse momento dizendo que eles deveriam orar, mas que eles, ao orarem e pedirem em nome dele, ele não rogaria mais, porque agora o Pai vos amava. O Pai, através de Jesus, estava demonstrando amor claro aos seus discípulos. O que Jesus estava ensinando é que os discípulos não teriam um relacionamento apenas com ele, mas também com a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Porque até então eles viveram 3 anos com Jesus. E agora Jesus fala assim, olha, vocês vão orar em meu nome, mas eu não digo que vou pedir, não. Porque agora vocês também têm um relacionamento com o Pai. Agora o caminho, a estrada está aberta novamente, que foi quebrada pelo pecado. E agora ele está dizendo, o Pai vos ama. O que Jesus estava fazendo era mostrar aos discípulos que o Pai os amava. Os ama e nos ama também. E pelo amor que Deus tem para conosco, ele manda o seu Filho. Ele está aqui conversando com os discípulos. E Jesus então ele vai dar a sua vida por nós. Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, Deus já havia nos amado. E deu o seu Filho aos eleitos. E o Filho vem e morre por esses que o Pai amou desde a fundação do mundo. Jesus está dizendo aos discípulos, se vocês me amam,
vocês amam também ao Pai. Se vocês me conhecem, vocês também conhecem ao Pai. Eu não vou precisar rogar por vocês, porque o Pai já vos ama. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que não é porque agora eles tiveram conhecimento de tudo que Jesus falou, do pecado, eles entraram numa crise, numa paranoia, desesperados, e eles assim, Jesus, e agora? O que a gente faz? Agora eu descobri que nós somos pecadores, que eu sou miserável, o que eu faço para Deus me amar? Aí Jesus fala assim, nada, Ele já vos ama, por isso eu estou aqui, porque Ele tanto amou vocês, que eu vou morrer no lugar de vocês. O Pai me mandou para cumprir a tarefa de morrer no lugar dos pecadores, porque Ele vos amou antes da fundação do mundo. Olha a expressão, meus irmãos. Deus já havia nos amado antes da fundação do mundo. Não é porque agora nós estamos numa igreja, não é porque agora nós lemos mais a palavra, não é porque, lógico que devemos fazer tudo isso, mas não é por isso que Jesus morreu. Não é porque ele viu pessoas reunidas numa igreja, não é porque ele viu uma pessoa sentada, orando, clamando. Não, ele já havia nos amado antes da fundação do mundo. E só uma forma de dizer que nós também amamos ao Pai, que é se dissermos que nós recebemos o Filho em nosso coração, aquele a quem o Pai o enviou. Ou seja, você só pode ter o Pai se você amar ao Filho. Você ama ao Filho Jesus Cristo de todo o coração, meu querido? Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já se entregou a Ele? Porque aquele que se entrega a Ele, agora tem acesso ao Pai. O Pai não é distante mais de nós. O Pai está a uma distância de uma oração. É só você clamar, é só você orar. Você fala direto com o Pai. Você está ali próximo ao Pai a partir de Cristo Jesus. Aqui eu quero fazer um parêntese, né? Porque nós ouvimos muitas músicas e a gente tem que tomar cuidado com música. Os irmãos aqui da minha igreja sabem que às vezes eu sou crítico com música, né? Às vezes algumas cantam, passam desapercebido, depois a gente vai ler a letra e percebe alguma coisa. Mas já ouviu aquelas músicas em que fala que o sacrifício sou eu sou o sacrifício? E aí vem aquela pergunta, quando você vai adorar a Deus, qual é o sacrifício que você leva? Tem alguns pregadores até que falam assim, o sacrifício tem que ser você. Meus irmãos, o sacrifício não somos nós. O sacrifício que eu levo para junto do Pai, para adorá-lo, é o sacrifício de Cristo Jesus, foi o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. O sacrifício já está feito. Ele já morreu pelos nossos pecados. Então eu não tenho como mais me sacrificar. A única coisa que eu faço é ser grato e busco uma vida de santidade, de retidão, me parecer com Cristo Jesus, mas isso não é sacrifício, isso é gratidão, porque eu fui salvo pela cruz de Cristo Jesus. Então quando você ouvir músicas nesse sentido de que o sacrifício sou eu, esquece, você não é sacrifício de coisa nenhuma, você não vai ser oferecido em sacrifício, você não vai ser imolado, você não vai ser rasgado por uma faca, porque isso já foi feito por Jesus. Ele já foi imolado, ele foi perfurado, o sangue dele já foi derramado em nosso lugar. Então o sacrifício que nós fazemos, é o que nós levamos para oferecer o nosso culto a Deus, é o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então quando você estiver num culto, celebrando, adorando a Deus, você não é o sacrifício, você é a expressão de gratidão pelo sacrifício de Jesus, você é a expressão de louvor, de glórias a Deus, de honra ao Pai, pelo sacrifício que Jesus já fez. Então o sacrifício é Jesus, você leva a sua adoração ao Pai, por causa de Jesus. É isso que Jesus está dizendo, olha, naquele dia, vocês vão pedir meu nome, mas eu não vou rogar, porque vocês agora podem conversar com o próprio Pai, porque o Pai vos ama, o Pai está em sintonia, Ele conversa com você agora. Nós recebemos Cristo em nosso coração, e aí Ele passa a ser o nosso sacrifício, uma vez por todas,
diante do Pai pelos nossos pecados. Então, por isso que quando nos aproximamos de Deus Pai e podemos orar a Ele, clamar a Ele, em nome de Jesus, o nosso Deus nos ouve, porque nós o fazemos através do sacrifício de Jesus. Ele é o nosso mediador. Ele continua sendo mediador nosso, mas Ele está agora dizendo que Ele nos ama e Ele se revelou a nós, porque Cristo foi amado por nós. E é nesse sentido que o Pai nos ama, quando recebemos Cristo em nosso coração. Versículo 27, olha lá. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então quem é que o Pai ama? Aquele que crê em Cristo, crê também que recebeu o Pai. Versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Qual é a lógica? Eu vim do céu, volto para o céu. É o caminho de Deus para a terra. E ao mesmo tempo, quando ele volta para o céu, ele está abrindo o caminho do homem para o céu. Vamos voltar um pouquinho, rebobinar. A lógica aqui é o seguinte: quando Cristo veio a esse mundo, ele abriu o caminho de Deus novamente nesse mundo, como aquele que vai se relacionar com a sua criatura. E quando Jesus volta para o céu, agora ele volta levando de volta uma estrada aonde o pecador, a sua criatura, vai ter relacionamento direto com o Pai, por meio de Jesus. Isso antes não era possível. Era simbolicamente possível a remissão dos pecados por meio do sacrifício. Era o mais próximo que eles tinham de chegar perto do Pai. No templo, nos pátios externos, os sacerdotes ali no pátio mais dentro do templo e o sumo sacerdote no Santo dos Santos, que é a simbologia máxima de que alguém está se encontrando com o Pai. Era a via de comunicação. Deus com o homem era lá no Santo dos Santos. Agora não. Agora Jesus, ele abriu o caminho e nós nos relacionamos com o nosso Pai. Meus irmãos, isso é um privilégio para nós dessa geração pós-Cristo Jesus. É um privilégio para nós termos uma relação íntima com o Pai, porque Jesus ele veio e voltou. Ele trouxe o acesso ao Pai e voltou com a nossa vida para perto do Pai. O Pai está pronto para nos ouvir. O Filho voltou para a casa do Pai. E nós podemos ter acesso à casa do Pai porque Jesus abriu esse caminho que antes era fechado. Esse é o grande conhecimento que nós precisamos ter, que Jesus revela sobre o seu Pai, e que nós precisamos nos confortar e nos alegrar, porque nós não estamos sozinhos, nós temos acesso ao Pai de verdade. Você pode orar mesmo, agora não pense que é um passe de mágica, que isso vai acontecer sem nenhum esforço. É preciso também o nosso esforço de oração, de dedicação, de concentração, de busca ao Senhor, meu querido irmão. Lá em João capítulo 1, versículo 18. Abra lá a sua Bíblia. João 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem é que está no seio do Pai? Jesus Cristo. Jesus Cristo revela o Pai. Não teria como conhecer o Pai se não fosse por intermédio de Jesus. Esse versículo 28, ele vem falar desse conhecimento, dessa maravilhosa graça que Cristo veio a esse mundo, abriu o caminho e retornou para o céu, abrindo o caminho para que um dia nós também morássemos no céu. Versículo 28, 29, agora ele diz assim: disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura.
Agora vemos como sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Os discípulos agora parece que assim, os olhos ficaram abertos e eles falam assim, agora nós temos conhecimento, agora nós temos entendimento, agora eu estou conhecendo. Mas perceba, meus irmãos, que ainda não é pleno conhecimento. O versículo 32 fala assim que eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos e cada um para sua casa e me deixareis só. Olha aqui, cena um pouco tanto irônica. Os discípulos falam assim, não Jesus, entendi tudo, agora eu compreendi. Agora eu sei quem é o Senhor, agora eu entendi tudo. Jesus olha assim com uma risadinha de canto assim, vocês não entenderam ainda. Tudo não. Sabe por quê? Porque vocês ainda vão me abandonar. Vai chegar a hora em que vocês vão ser dispersos. E cada um vai fugir para sua casa. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele ficou sozinho. Morreu sozinho. Os discípulos todos assim. Agora eu entendo. Jesus fala, ainda não. Sabe o que é isso, meus queridos? Toda vez que nós argumentamos racionalmente alguma linha, algum pensamento bíblico, teológico, da palavra do Senhor, e a pessoa diz que entende, talvez ela ainda não tenha entendido totalmente aquilo. Não é porque compreendemos racionalmente, pelo nosso raciocínio, pela lógica, que nós compreendemos tudo que o Senhor diz para nós. Não é porque alguma coisa faz sentido, ou alguma coisa agora eu consigo entender, que eu consigo entender totalmente o plano de Deus. Não consigo. Por isso que é necessário que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos fortaleça e nos ajude a enfrentar situações reais e angustiantes à luz da palavra do nosso Deus. E não é simples conhecer Deus não, meus irmãos. Não é simples ter uma abrangência clara do que Deus fez por nós, não. Por isso que o conhecimento de Deus tem que trazer para nós conforto em momento de dificuldade. Os discípulos conheciam. Eles sabiam que era Jesus. Mas eles fugiram. Eles temeram. E Jesus então fala assim, agora vocês creem? Porque só acontece um poder transformador no Evangelho de Cristo Jesus em nosso coração, quando nós entendemos que nós não podemos compreender tudo e dependemos dele para tudo. Percebam que aqui são esses homens que vão fugir, são os mesmos que vão fundar a obra da igreja. São eles que vão fundamentar doutrinariamente discípulos e mais discípulos. São eles que vão fazer a obra daquele que os enviou para que o nome dele fosse conhecido, que é o nome de Cristo Jesus. A igreja não está fundamentada em homens falhos, mas a igreja está fundamentada no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que por mais que nós vamos à igreja, por mais que nós lemos a palavra, algumas vezes nós vacilamos. Algumas vezes nós abandonamos. Algumas vezes nós perdemos aquela firmeza, convicção, aquela presteza de adorar o nosso Deus de todo o coração. O que é que nós precisamos? Entender que mesmo quando falhamos, o Senhor não nos abandona. Eles haviam fugido, mas o Senhor não os abandonou. O Senhor morreu por eles, deu a sua vida por eles, apareceu a eles. E depois que Jesus apareceu a eles, o que eles se tornaram? Discípulos corajosos. Tanto é que quando pregaram em Atos, os guardas, o governo tentou calar a boca e eles responderam, antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
Antes eles eram pessoas que fugiam das perseguições, agora eles enfrentam as perseguições, e se for para a cadeia por causa de Cristo, eles enfrentam a cadeia por causa de Cristo, como aconteceu com João, com Pedro, com Paulo e com outros tantos que serviram a Cristo Jesus, não só pelo conhecimento, mas por aquilo que aconteceu em seus corações, porque eles foram transformados, modificados pelo amor que vem de Deus, o nosso Pai. E é esse movimento de entrega, que não é apenas intelectual, que não é apenas de entendimento, compreendi, não é aquela mudança que vem de dentro do nosso coração, é a transformação da nossa mente, é a transformação dos nossos atos, assim como Pedro foi transformado e se tornou um dos que mais temeram a Deus em toda a sua vida, e proclamou esse temor aos homens, e proclamou esse temor diante das pessoas, assim nós também podemos ter o nosso coração transformado, para poder proclamar o amor de Cristo Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. É esse conhecimento que nós temos de Cristo, que mesmo quando falhamos, fugimos, porque a nossa fé é frágil, ainda assim Ele continua nos amando e nos amparando. A obra precisa ser completada. A obra precisa ser feita por todos aqueles que são chamados por Cristo Jesus. Ainda continuando no texto, versículo 33, ele fala: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. O que ele quer dizer é o seguinte: olha, vocês vão ter problemas, vão ter dificuldades, vocês vão fugir, mas não tem problema, podem ficar em paz. Por quê? Porque nesse mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos talvez olharam assim: eu entendi. Entenderam nada. Nós ainda temos dificuldade para entender que Jesus já venceu o nosso pecado, já venceu a morte, e nós não temos que ter medo da morte. Aliás, nós temos que estar preparados para enfrentá-la a qualquer momento. E não com tristeza, não com angústia, mas com a certeza de que Cristo Jesus não nos abandona, mesmo quando somos fracos e falhos. Meus irmãos, talvez a gente seja como os discípulos, algumas vezes a gente vai fugir. Talvez a gente esteja vacilando nesse momento. Talvez as nossas emoções estejam um tanto quanto confusas nesse momento. Talvez a tribulação esteja trazendo uma nuvem ao nosso coração. Mas, meu querido, dissipe essa nuvem pela graça e pelo amor que Deus tem para com os seus filhos, porque Ele nos amou antes da criação, antes da formação, antes do mundo ser feito. Ele já nos amou e por isso nós podemos descansar nele. Nós podemos ter um pastor que nos guia, que é Cristo Jesus. Assim como Jesus guiou os discípulos e os alertou dos temores e medos que eles enfrentariam quando estivessem sozinhos, mas ele disse: não tenham medo, não temais, tem de bom ânimo. Aliás, essa expressão não temais é repetida na Bíblia várias vezes, do Antigo Testamento até o fim, Apocalipse. Não temos que ter medo dos dias ruins, não temos que ter medo das tempestades, como o presbítero Rodrigo falou, não temos que ter medo das dificuldades que nos cercam, porque nós temos Cristo que nos sustenta e nos traz paz em meio ao caos. Nós não estamos desamparados. O nosso Pai está conosco. O nosso Pai nos fortalece. O nosso Pai nos traz forças em meio aos temores da noite, em meio ao medo da morte, qualquer coisa que seja. Cristo está aqui para nos fortalecer em dias de grande dificuldade. Como que isso é possível? Pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, o conhecimento tem que trazer conforto. E o conforto que traz o conhecimento nessa noite é que Cristo nos ama, o Pai nos ama, e Ele veio a esse mundo, abriu uma porta para que o Pai relacionasse conosco e voltou para o céu para que nós nos relacionássemos com o Pai. E nós vamos orar, vamos rogar no nome de Jesus. E Jesus, Ele não vai rogar porque Ele vai ter o próprio Pai ouvindo a sua oração. Por isso que o conhecimento tem que fazer diferença nesse período.
Porque ter conhecimento para não ter paz não adianta nada. Então tudo que você já aprendeu aqui na igreja, tudo que você tem aprendido em vídeos, em lives e tudo que tem acontecido, deve trazer paz ao seu coração, porque está preparando você para que você encontre-se com o seu Salvador em qualquer momento. Os puritanos tinham essa prática, né, de ensinar os seus seguidores a morrerem. A gente tem medo às vezes de pensar na morte, mas é uma realidade. Nós nunca saberemos quando vamos para a glória, mas temos a certeza de que iremos, porque Deus nos ama e Deus nos amou e nele podemos descansar e confiar plenamente na nossa vida. Por isso, meu querido, quero terminar dizendo para você, confie no Senhor, espere nele, tenha alegria nele. Tristezas fazem parte da vida, o luto faz parte da vida, perder pessoas que nós amamos faz parte da vida, infelizmente. Mas não perca a esperança de que Cristo é o nosso único benfeitor que nos levou de novo a uma relação com o Pai. Não se esconda atrás de vícios, não se esconda atrás de um copo de bebida, atrás de alguma coisa que o satisfaça carnalmente. Se esconda atrás de Cristo. Porque foram isso que os discípulos fizeram. Eles se esconderam atrás de Cristo que morreu por eles lá na cruz do Calvário. Nós ainda hoje podemos nos esconder atrás de Cristo. Nós podemos nos esconder ainda atrás do nosso Senhor, que nos ajuda em meio ao luto, nos ajuda em meio a uma separação, nos ajuda em meio a uma perda de trabalho que pode acontecer, a uma falta de dinheiro, a um fracasso da nossa convicção. Ou seja, tudo isso, não importa qual é o problema que nós estamos enfrentando, nós temos um Cristo ao qual nos protege, nós podemos esconder, porque Ele assume e assumiu o lugar das nossas dificuldades. Nós precisamos conviver e aprender através da palavra com as dificuldades, com as lutas e não abandonarmos as nossas convicções, a nossa fé, a nossa certeza de que Jesus está conosco a todo instante e a todo momento. Por isso, meu querido, Deus abençoe a sua vida nessa noite. Confie em Cristo. Nós vamos passar por aflições, é verdade, mas vamos ter bom ânimo, porque Jesus foi na nossa frente, morreu por nós, venceu o mundo, e nós não temos que ter medo. Por isso que conhecimento de Deus traz paz e conforto ao nosso coração. Apesar de tudo que estamos vivendo, apesar das emoções às vezes um pouco embaralhadas, ainda podemos ter conforto em nosso coração. Que Deus assim nos abençoe e que sejamos confortados por Jesus nessa noite. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Queridos, nós vamos orar pelo conforto do nosso Deus. As famílias que estão em tratamento, a Luciana, a Thalita, estão aí nesse processo. A notícia que eu tive deles é que estava tendo muito mais dor de cabeça e fraqueza. Graças a Deus, assim, não tem afetado a parte respiratória. Louvado seja o Senhor e que continue em recuperação sem afetar essa parte respiratória, né? Orar também pelos irmãos que estão ainda de luto, né? Lembre de orar pela família do André Bísio, do Davi, né, que perdeu o seu pai na semana passada. E continue orando pelo Lucas, aquele jovem, 34 anos, né, que está em Curitiba, e ele continua internado ainda não houve uma melhora. Então a igreja toda tem orado por ele e continuemos em oração por ele também, né? E louvar a Deus, porque também, se não me engano, ontem ou anteontem, foi o último dia de quarentena ali da Haldna, do Altair e da Jaine. A Jaine até voltou a trabalhar já na livraria no sábado, né? Tanto é que ela já até postou lá que estava lá colocando em ordem algumas coisas, né? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que já se recuperaram, Davi, Gabriel, o Rogério. Louvado seja o Senhor pelos nossos irmãos aí que têm vencido a Covid, né? E continue orando por aqueles que estão enfrentando momentos de grande aflição nesse período. Vamos orar, meus irmãos queridos? Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, ó Pai, pela mensagem que sempre vai ter que trazer paz no nosso coração, porque Cristo nos amou, o Pai nos ama, e é nele que nós depositamos toda a nossa confiança nessa noite.
Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, os irmãos mencionados, a Luciana, a Thalita, a família do nosso irmão Wilson. Também, ó Pai, seus familiares. Obrigado pela recuperação, ó Pai, dos teus servos. Obrigado, ó Pai, porque o Davi, a Altaíra, a Aldina, Jaine, Rogério e outros irmãos aí, como a família da nossa irmã Carlúcia, estão, ó Pai, bem. Obrigado porque, ó Pai, nós temos nos alegrado com a recuperação daqueles que infelizmente têm sido acometidos por esse vírus, ó Pai. Guarda, ó Pai, os nossos irmãos idosos, guarda, ó Pai, a vida dos teus servos e que o Senhor, ó Pai, possa protegê-los nesse período, ó Pai, de expansão ainda desse vírus. Livra-nos, Senhor Deus, dos temores e coloca em nosso coração confiança plena em Cristo Jesus. Assim rogamos, ó Pai, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Queridos, vamos receber a bênção? Ide em paz, meus irmãos, que tenham uma semana abençoada, que a graça do Cordeiro repouse sobre vós, que o Senhor Jesus console o nosso coração. Se você está aflito, que a mão do Senhor esteja consolando e fortalecendo ainda mais. Tire, ó Pai, as angústias de nós, e que o Espírito Santo nos guarde hoje e até a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados irmãos.
Irmãos, últimos avisos, lembrando aos irmãos que temos reunião de terça-feira, uma devocional, e depois você tem grupos de oração, e tem sido uma bênção para quem tem participado. Faça um esforço, participe lá, é muito bom. Quinta-feira, estudo bíblico, e também domingo, escola dominical, e também o culto sendo transmitido para os irmãos. Tenham todos uma ótima semana, meus irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima transmissão com a graça de Cristo Jesus.